Então, eu achei esse vídeo aqui num canal que apareceu para mim aqui do nada. É um canal pequeno, 259 inscritos apenas. Vou deixar o link aí na descrição para vocês acompanharem o canal deles. Stupidverso, o nome do canal. Foi lançado há 5 dias atrás e eu acho que a gente pode aprender alguma coisa. Então vamos acompanhar aí o vídeo dele. Já começa logo com essa abertura icônica do primeiro filme do Homem-Aranha. O Homem-Aranha já teve muitas caras no cinema. E não estamos falando do multiverso, mas sim da sua evolução na vida real. Desde um Peter Parker de calças bocas de sino que ensinava a ler, até um jovem vingador na era dos Avengers. Clássico. Pá. Danny Seagren, o Homem-Aranha mais antigo, Vamos ver quem é esse 1974. aí. Antes de existir MCU, crossovers e Olha lá, efeitos o Homem-Aranha. digitais, houve um Homem-Aranha. Em 1974, surgiu o nosso primeiro Spider-Man. Não foi no cinema e nem em Caramba, tá esquisito. Não tá essa marca? Muito esquisito. A cabeça, assim, desproporcional. É por isso que eu acho legal quando eles usam essas versões novas que tem molde por baixo, né? Mas, de qualquer forma, pra época, parece ser muito, muito legal, né? Gostei. em uma grande série de TV. Ele apareceu em um programa educativo infantil chamado The Electric Company em 1974. Fundo verde aí. Estilo Chapolin. Lá, Danny Seagren vestiu o traje, Olha mas aí. esse aranha não falava. Ele se comunicava apenas com balões de quadrinhos na legal. tela. Era mais uma ferramenta educativa do que um super-herói de ação. Ele ajudava crianças a aprenderem a ler. Mesmo bom, assim, bom. marcou o primeiro passo do herói em live action. O traje era bem limitado. Parecia mais uma fantasia de Halloween, mas Verdade. para a época era o que dava. Nicholas Hammond, o primeiro Ah, Homem-Aranha isso aí protagonista, a gente conhece, né? 1977 a 1981. É bastante 3 temporada, anos né? depois, chegou Nicholas Hammond como o primeiro Spider-Man a estrelar sua própria série, The Amazing Spider-Man. Sobre o que era? Nada de multiverso, aliens ou duendes voadores. Aqui, Peter Parker era um fotógrafo na casa dos 30 anos que usava seus poderes para pegar ladrões, enfrentar hipnotizadores, cientistas malucos e até sociedades secretas. Encantava as crianças, sem dúvida. Caramba, eu lembro de algumas A cenas série tinha assim, um tom muito mais policial passando na do que televisão, alguma super-herói. coisa. Ele teve 3 filmes: The Amazing Spider-Man, Olha só, teve uma 1977, piloto trilogia. da série, lançado como filme em vários países. Peter é picado pela Olha aranha só. e começa a combater Então, se a gente levar em consideração que ele teve 3 filmes e uma série, então ele foi o ator que mais vezes vestiu o traje na televisão, pela lógica. criminosos, enquanto um guru tenta controlar mentes Caramba, com muita tecnologia. coisa. Spider-Man Strikes Back, 1978. Compilado Vamos de ver. episódios em que Peter enfrenta estudantes que constroem uma bomba nuclear. Spider-Man The Dragon's Challenge, 1981. Peter viaja para Hong Kong para ajudar um funcionário chinês injustamente acusado. O traje era o que dava para fazer nos anos 70. Licra vermelha e azul, olhos gigantes Lycra. de tela prateada, logo meio torto e um cinto com o rastreador aranha. Nada luxuoso, Logo mas meio funcional. torto. As teias eram cortadas Essas dublagens, esses áudios feitos por inteligência artificial não tem essa expertise, às vezes lê errado, mas a gente aceita. brancas que saíam de um bracelete. E às vezes nem apareciam. Esse Peter era bem mais sério e maduro. Zero piadinhas, zero sarcasmo. Será que por Mais trás da detetive roupa do era que o ator adolescente. também? Eu acho que Ainda não, né? assim, mostrava responsabilidade e coragem para a época. Foi o pioneiro. Sem ele, talvez nunca chegássemos aos Spider-Man de hoje. Inclusive, uma curiosidade: este ator, o visual dele, a aparência, foi usada como inspiração para fazer a série animada do Homem-Aranha lá nos anos 90. Se você olhar assim, o visual dele, o estilo de cabelo, o formato do rosto, é mais ou menos o que tinha ali. Tobey Maguire, a trilogia de Sam Raimi, 2002 a Melhor 2007. pra mim até Agora agora. sim, vamos para o grande momento. Em 2002, chegou o Spider-Man que Nossa, marcou era uma bom geração demais, inteira. cara. Sam Raimi trouxe uma história de origem com Caramba. coração, dor, ação e um dos melhores desenvolvimentos de personagens já Sim. vistos em filmes de super-heróis. Tobey Maguire deu vida ao Homem-Aranha em uma trilogia Poxa vida, olha só, gente, olha só.
olha este traje, não dá pra superar. Cara, não dá. Às vezes as pessoas falam, você faz muito vídeo falando sobre o Homem-Aranha. Poxa vida. Mas como não? Quem viveu a época, olha só a textura. E eles não conseguem mais fazer esse tipo de coisa hoje em dia. Eles até tentam, mas querem ser mais práticos. Tem uma nova versão. Tudo bem, a gente entende isso, mas olha só. Era muito marcante. Muito legal. Que virou referência. Spider-Man 2002. Tudo começa com Peter Parker, o típico nerd do ensino médio, sem pais, sem dinheiro e com dificuldade de falar com Mary Jane. Mas um dia, uma aranha geneticamente modificada o morde e tudo muda. A força dessa primeira história é o crescimento de Peter. Ele começa usando os poderes para se exibir, mas, após a morte trágica do tio Ben, entende que com grandes poderes vem grandes responsabilidades e nasce o Homem-Aranha. Legal. O vilão, Willem Dafoe, como o Duende Verde. Um empresário enlouquecido, pai do melhor Ele já amigo tem de um Peter, rosto que de via uma vilão. ameaça para si. Vai me dizer que essa aqui não é a cara do Duende Verde. Tanto que não conseguiram substituir. Tem uma nova versão, aquela do Espetacular Homem-Aranha 2, que na verdade é o Harry. Não ficou bom não, hein? Sabe que não ficou. Mas olha aqui. Se pintasse ele de verde, pronto. Era a cara do Duende Verde normal. Não precisava nem de máscara, nada do tipo. E ele teve que voltar nesse novo filme pra fazer o papel de novo. Cidade e para o coração de Mary Jane. Aqui o filme fala muito sobre dever, sacrifício e o preço de ser herói. Peter abre mão do amor por Mary Jane para protegê-la. O traje, vermelho e azul, musculoso com teias prateadas em relevo. Olhos prateados, logo grande. O mesmo nos 3 filmes. Perfeito. Logo não precisou grande. mudar. Spider-Man 2, 2004. É aqui que a saga toca o auge. Peter já é o Homem-Aranha, mas sua vida está um caos. Sem dúvida, o melhor filme do Homem-Aranha de todos os tempos. 21 anos atrás já, hein? 21 anos atrás. Atrasado em tudo, perde o emprego. A tia May quase perde a casa. E Mary Jane vai se casar com outro. Peter entra em crise. Seus poderes falham porque ele está emocionalmente destruído. Ser Homem-Aranha vale a pena se ele perde tudo? Musiquinha legal. O vilão, Alfred Molina, como Dr. Octopus. Um gênio que, após um acidente, fica conectado a tentáculos com inteligência artificial. Ele tem motivações reais, quer terminar um projeto de energia para ajudar o mundo. A joia emocional, a cena do trem. Peter para um trem só com força bruta e quase Cara, que desmaia. cena. Essa cena aí tava no trailer. Imagina, você tá ali vendo o trailer, caramba, vou ver o filme, e aí, aquela cena ali, você fica doido. Os passageiros o seguram como herói e descobrem que ele é só um garoto comum. Não vamos contar pra ninguém, dizem. Esse momento é a essência do Homem-Aranha. Legal mesmo. Nossa. Tem que ver esse filme de novo. Muito aqui. Ele volta a ser o herói não por culpa, mas por convicção. Spider-Man 3, 2007. O mais polêmico da trilogia, mas cheio de momentos épicos. Muito. Peter finalmente parece ter tudo sob controle. Sucesso, romance, cidade tranquila. Mas então o simbionte negro chega e tudo desaba. Influenciado pelo traje preto, Peter fica arrogante e agressivo. Ele enfrenta Harry Osborn, agora o novo Duende Verde, Sandman, um criminoso com história trágica, Venom, o reflexo sombrio do Aranha, encarnado por Ed Brock. O filme fala sobre vingança, perdão e redenção. Peter precisa perdoar quem matou seu tio, abandonar o orgulho e encarar seus erros. Sim, o famoso Peter Emo e sua dança cringe estão aqui. Poxa, acabou ficando muito legal com o tempo. E um fechamento emocional importante. O traje alternativo. Por um tempo, ele usa uma versão totalmente preta do uniforme clássico, com uma aranha branca enorme no peito. Um visual forte que mostrava o lado sombrio de Peter. Andrew Garfield, o Homem-Aranha mais rebelde e emocional. 2012 a... Gostei, cara, gostei. Olha só, cara, como a gente vai vendo os vídeos revisitando esses filmes maravilhosos e como a gente ainda consegue sentir emoção só vendo um pequeno trecho. Cara, é muito
difícil replicar isso hoje. Acontece raramente, mas nós estamos vivendo uma outra época, outra época. Ver heróis, né, em live action já não são. Ver heróis em live action já não são mais a novidade. Então a gente não vai mais assim se encantar. Nossa, que legal esse traje e tal, não. Mas esses filmes aqui traziam bons trajes e traziam a força do herói, encantavam os fãs. E hoje em dia, poucos filmes conseguem fazer isso. Por quê, né? Não sei. Saturou de repente, ou é uma nova era também, né? Agora vamos por Andrew. Mesmo nome meu. Andrew Jackson, meu nome. 2014. Depois do fim da trilogia de Tobey, a Sony decidiu zerar tudo e começar de novo. Em 2012, Eu chegou gostava. Andrew Garfield com The Amazing Spider-Man, Aí. uma versão mais moderna, com um Peter Parker mais magro, mais estiloso, mais intenso e skatista. Andrew teve 2 filmes, Ele The tinha Amazing mais a Spider-Man aparência, né? 2012. Essa nova versão Eu achava ele muito mais parecido com o que seria o ideal do Homem-Aranha do que o Tobey e até mesmo do Tom Holland, se a gente levar em consideração. versão retoma da origem do herói, mas com mudanças. Peter agora investiga o desaparecimento de seus pais e trabalha com o Dr. Kurt Connors na Oscorp. Lá, uma aranha geneticamente modificada o morde. E boom, nasce o novo Homem-Aranha. É, legal. Nossa. Vilão, o Lagarto. O próprio Dr. Connors, que quer transformar todos os humanos em répteis como ele. O interesse amoroso aqui não é Mary Jane, e sim Gwen Stacy, Caramba. Emma Stone. E a química entre eles é absurda. Verdade. Não parece atuação, parece um casal de verdade. Sim. Esse Peter é mais rebelde, sarcástico, Linda faz ela, piadas né, cara? enquanto luta, enfrenta a polícia de cabeça erguida e não tem medo de quebrar regras, mas também é mais solitário e emocionalmente quebrado por dentro. O traje, bem diferente do clássico, mais escuro, olhos amarelados, padrão de teia alterado e logo pequeno, mais tático, menos cartunesco. Dividiu opiniões, mas o deixou único. The Amazing Spider-Man 2, 2014. A sequência começa com Peter Eu já gosto da consolidado sequência como muito. herói. Tem Ele problemas, salva mas pessoas, é famoso, mas tem carrega o muitas trauma da cenas promessa que fez a marcantes. pai de Gwen. Ficar longe dela para não colocá-la em perigo. Vilões, Electro, Jamie Foxx, um fã que se sente traído pelo Homem-Aranha e vira um ser elétrico instável. Harry Osborn, Dane DeHaan, amigo de infância de Peter, que herda a essa é a loucura do parte pai ruim. e vira o novo Duende Verde. Rhino, aparece mais como uma cena bônus do que como É. vilão principal. Momento mais doloroso, a morte de Gwen. Peter não chega a tempo para Caraca, salvá-la da bicho. queda. Uma cena duríssima. Vez por outra, as pessoas fazem algumas edições, né, naquela plataforma de vídeos na vertical. Caramba! Colocando uma música no momento certo, colocando ali sofrimento, aquelas edições bem criativas. Cara, muito marcante, muito. A perda, né, do personagem. A gente ficou impactado. Eu mesmo, ao ver o filme no cinema, até tive esperança de que ela não tinha morrido, não. Eu falei, não, ele conseguiu. Eu não consegui ver a cabeça dela batendo no solo. Né, de tão assim que eu tava. Aí eu fiquei naquela esperança. Não, ele conseguiu. Mas não deu, né? Que marcou todos os fãs. Seu grito de desespero ficou na história dos filmes de super-heróis. Não, por favor, por favor. Por favor. Aqui entram temas como culpa, destino e perda. Peter passa da esperança para o sofrimento mais profundo. No fim, ele se recupera para voltar a lutar. A mensagem: mesmo perdendo quem você ama, não pode deixar de ajudar os outros. O traje. Verdade. Nesta segunda parte, Peter usa outro uniforme, muito mais próximo do clássico. Vermelho e azul vibrantes, olhos brancos enormes. Para muitos, Muito um dos bom. melhores trajes live Eu me action. acho, Super um dos fiel melhores. aos quadrinhos. Esse Peter é mais Assim, só não é o melhor porque o do Tobey ainda tem aquela textura que aqui tentou imitar, mas não consegue ser exatamente igual. Então o Tobey ainda é o melhor. Mas esse aqui talvez seria tão bom quanto, ou o segundo melhor. É porque a gente tem essa dificuldade, né? Mas certamente lá é melhor, não tem jeito. Mas aqui ficou muito bom esse olho grandão, né? Para o Tobey ficar perfeito, bastava um olho tão grande quanto esse aqui.
emocional mais vulnerável, Andrew Garfield entregou um Homem-Aranha que sente de verdade, que sofre, que cai e tenta se levantar. Ele tinha carisma, velocidade e teias perfeitas, mas a Sony não soube conduzir o universo. A terceira parte foi cancelada e o seu arco ficou incompleto. O arco só ficou incompleto porque eles tiveram que introduzir o Homem-Aranha no MCU, só por causa disso. Que o pessoal fala, foi um fracasso. Não, teve sim uma boa bilheteria. É porque o filme do Homem-Aranha 3, lá do Tobey, que é considerado o pior dos três, teve uma bilheteria muito alta, muito, o hype foi gigante. E no caso desses filmes aqui, foi bem abaixo, mas ainda assim foram bilheterias muito boas. Principalmente quando se compara com muitos filmes de hoje. Olha só, agora vamos por Tom Holland. Ele já está aí como o Homem-Aranha desde 2016, vocês acreditam? Homem-Aranha do MCU, 2016, atual, e em 2016, surpresa, Marvel e Sony fazem as pazes e nos trazem o Homem-Aranha definitivo do MCU. Tom Holland, o mais jovem, o mais próximo dos quadrinhos adolescentes e o único que convive com os Vingadores. Tom Holland teve 3 filmes solo e uma primeira aparição em Civil War, Capitão América, Guerra Civil, 2016. Primeira aparição de Holland. Tony Stark recruta um Peter de apenas 15 anos para entrar em seu time na batalha contra o Capitão América. O traje é dado pelo próprio Iron Man. Esse Peter é super fã dos heróis, animado, um pouco atrapalhado, mas corajoso. Tem o humor mais natural de todos os Spider-Man. É literalmente um garoto jogado em um mundo de adultos super poderosos. Spider-Man Homecoming, 2017. Após a batalha de Civil War, Peter quer ser um vingador oficial. Mas Tony diz, calma, continue sendo o seu amigável vizinho. Peter não quer esperar, quer provar que está pronto. Então começa a agir por conta própria. Oh, meu irmão, esses caras estão vendendo armas muito perigosas. Eita, não podem ficar pelas ruas. Vilão, o Abutre, Adrian Toomes, interpretado por Michael Keaton, um cara que recolhe a tecnologia alienígena da Batalha de Nova York vilão, né, e transforma isso em armas ilegais. Um vilão mais pé no chão, bem humano, perfeito para um Peter adolescente. Ótimo. Traje Stark. O traje inicial, cheio de tecnologia. IA, Karen, tipos variados de teia, visão térmica, paraquedas, uma verdadeira armadura Talvez leve. O ponto mais fraco seja vacila, esse, né? Tony tira o traje e diz... Quando você compara os Homens-Aranhas que tem, ele tem esse peso de carregar essa tecnologia. Apesar de ter toda uma questão, uma redenção no final, ele tem que voltar para aquele traje do aranha humana, como a gente costuma chamar, que para mim, dos que teve dentro dos 3 atores, a versão dele é a melhor, sem dúvida. Se você não é nada sem o traje, então não deveria usá-lo. Aí Peter prova quem realmente é. Volta ao traje caseiro, feio, com moletom e óculos de natação. Mas enfrenta o Abutre e vence com pura inteligência e coração. Muito bom. O filme fala sobre crescer, encontrar seu lugar e não depender de adultos para tudo. No fim, Tony oferece a Peter um lugar oficial nos Vingadores, mas ele recusa. Prefere continuar sendo um herói de bairro. Um final humilde, muito ao estilo do Homem-Aranha. Spider-Man Far From Home, 2019. Após Avengers Endgame, Tony Stark está morto e Peter está devastado. Ele só quer descansar, curtir a viagem escolar pela Europa e confessar seu amor por MJ. Mas, se você é o Homem-Aranha, paz não dura muito. Vilão, mistério, Quentin Beck, que no começo parece um herói de outra dimensão, mas na verdade é um ex-funcionário de Stark. Foi aí que começaram a introduzir a ideia de um multiverso, que acabou sendo muito aceito pelo Nick Fury, que no final não era ele também. Confusão, né, cara? Confuso, né? Pensando bem. Mas aceitaram muito bem a ideia, o que acabou se tornando realidade com o tempo dentro do MCU. Mestre das ilusões digitais e manipulação mental. Um vilão psicológico perfeito para quebrar Peter por dentro. Trajes, Iron Spider. No início, Peter usa o traje tecnológico com patas metálicas. Stealth Suit. Na Europa, Nick Fury lhe dá um traje preto para manter o anonimato. Traje vermelho e preto. No final, Peter cria seu próprio traje usando tecnologia Stark. Um tributo direto a Tony. É o mais Peter Stark de todos, usado na batalha final em Londres. Esse Peter amadurece muito. Aprende a confiar em si mesmo, especialmente com a icônica cena
do sentido aranha para vencer as ilusões de mistério. Esse momento é um divisor de águas. Ele deixa de ser apenas um garoto com um traje e vira um herói de verdade. O Stark tinha razão. Você merece isso. Mas no final, Mistério solta a bomba. Revela a identidade de Peter Parker Nesse para o mundo filme inteiro. teve E ainda muita coisa o culpa boa não, por mas sua essa própria parte foi a morte. melhor. Spider-Man No Way Home, 2021. Peter agora é o garoto mais famoso e mais odiado do planeta. A imprensa o persegue. Sua vida pessoal desmorona. Mas por que, né? O povo resolveu odiar, cara. Aqui a gente tem dificuldade de comprar essa coisa aqui, né? Tudo bem que a gente sabe o poder que a mídia tem de destruir a imagem de uma pessoa, mas sei lá. Talvez a gente estava vendo o ponto de vista do lado de cá, ponto de vista dele, e não sentimos muito isso. E até MJ e Ned sofrem por causa dele. Então ele procura o Dr. Strange para fazer um feitiço que apague sua identidade da mente de todo mundo. Mas Peter, sendo Peter, atrapalha tudo no meio do encantamento e... pá! O multiverso se abre. Vilões, os melhores de todas as sagas voltam. Cada um vem de seu universo original e quer voltar, nem sempre de forma amigável. Trajes, traje preto e dourado. Basicamente seu traje anterior virado do avesso por causa de uma mancha. Traje integrado. Mistura do Iron Spider com traje vermelho e preto. Traje final. Depois que todos esquecem quem é Peter, ele costura seu próprio traje, sem tecnologia, com azul brilhante e vermelho clássico. Isso aí é o que ele vai usar e representa seu recomeço. O Homem-Aranha como sempre deveria ser. O momento mais épico, a chegada de Tobey e Andrew, 3 Homens-Aranha, lutando juntos, com química real, compartilhando dores, erros e redenção. Andrew se redime salvando a MJ. Tobey impede o Peter de Tom Holland de matar o Duende Verde. E Tom aprende a ser o Homem-Aranha sem depender de ninguém. O final é devastador. Todo mundo esquece Peter Parker. MJ, Ned, Happy, ninguém o reconhece. Mas Peter aceita seu destino. Muda-se para um apartamento simples, costura seu novo traje à mão e volta a lutar sozinho, desde o zero, como sempre foi na essência do personagem. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessas inúmeras versões do Homem-Aranha? A gente sempre tenta lembrar e descobrir e sentir um pouco da emoção de todos esses filmes. Todos eles são bons. Não tem essa história de Homem-Aranha ruim, não. Todos são bons. Muitas pessoas ficam tentando achar defeitos nos filmes do Homem-Aranha. Não, gente, vamos parar com isso. Temos que aproveitar cada um a sua devida época. Eu espero que o próximo filme seja tão bom e tão épico quanto foram os outros. Afinal, sempre teremos um novo filme do Homem-Aranha. A gente espera que continue superando os anteriores. E além do mais, tem muita história para contar. Então é isso, pessoal. Obrigado por vocês que acompanharam até aqui. Eu vou deixar o link do vídeo original aqui na descrição. Valeu, pessoal. Eu sou o Duda e até a próxima.